Artrose facetária ou artrose da coluna vertebral são sinônimos para descrever alterações degenerativas de desgaste na coluna que podem atrapalhar a qualidade de vida porque provocam dor. Esse é um tema bastante recorrente no meu consultório e que gera algumas dúvidas nos pacientes sobre a sua gravidade e como isso pode evoluir ao longo dos anos no envelhecimento. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral. Muito bem, você fez uma ressonância magnética e apareceu lá desgaste ou artrose da coluna vertebral. E isso muitas vezes gera apreensão, né? Porque o desgaste da coluna, embora seja mais comum em pacientes mais velhos, mais idosos, pode aparecer já a partir da quarta década de vida, né? E as pessoas se perguntam como que isso vai se comportar ao longo dos anos com o envelhecimento, né? Será que uma pessoa que apresenta artrose já aos 40 anos de idade vai, por exemplo, ter muita dor no futuro? Ou até, o que me perguntam com uma certa frequência, vai deixar de andar no futuro por conta da coluna vertebral? Então esse é o nosso tema de hoje, né? Artrose da coluna ou artrose facetárias, são todos sinônimos, tá? Ou espondilose, né? Bico de papagaio também é um termo popular que está relacionado com o assunto, né? E todos eles dizem respeito ao envelhecimento da coluna. Muito bem, então a primeira pergunta quando que pode aparecer artrose facetária ou artrose da coluna? Bom, como eu já disse agora há pouco, é mais comum que alterações degenerativas da coluna ocorram a partir da quarta década de vida, né? Podem aparecer antes, né, para algumas pessoas que tenham propensão genética a desgastarem os discos da coluna e, consequentemente, o resto das articulações. Eu vou explicar já por que uma coisa está tão ligada com a outra, por que gastar os discos gasta o resto também. E lá para a sexta, sétima década de vida, estima-se que todo mundo tenha algum grau de degeneração da coluna. Por quê? Porque a coluna, ela digamos assim, ela tem um desgaste natural do uso, né? Ou seja, a cartilagem que no começo da vida, a cartilagem do disco, né, que é bastante hidratada, cheia de líquido e bastante resistente, ela vai desidratando com o passar dos anos. E isso vai acontecer invariavelmente com todas as pessoas, em maior ou menor grau. O fato é que o disco, ele confere mobilidade à coluna, tá? E uma vértebra toca na outra por meio de cartilagens, né? Então, esse contato de uma vértebra com a outra de cartilagem, quando o disco começa a desgastar, essa engrenagem toda acaba funcionando de maneira desorganizada. E isso pode levar ao que nós chamamos de sobrecarga das articulações ou sobrecarga das facetas articulares, que gera artrose e, consequentemente, dor. Então, que tipo de dor que é comum em pacientes com artrose? Dor nas costas, né? Então, se a gente está falando da lombar, que é a região mais propensa a desgastar, dor na região lombar, que é a parte de baixo da coluna. E a característica da dor é dor logo ao acordar. Então, o indivíduo que acorda com dor, vai aquecendo, vai esquentando durante o dia, fazendo as suas atividades, trabalhando e tal, a dor vai melhorando e quando chega à noite, na hora de dormir, volta a aumentar a dor. Então essa é uma das características da dor da artrose da coluna, né? Em geral, não tem grandes irradiações para membros, né? Até pode ter alguma irradiação para a face de trás das coxas, mas que não desce até abaixo do joelho, não é uma ciática típica, é uma falsa ciática,
e que em algumas posições do tronco, né, principalmente inclinando a coluna para trás, pioram os sintomas, né? Diferente da hérnia de disco, que costuma piorar flexionando o tronco para frente, dói a perna. Aqui na artrose da coluna, inclinando o tronco para trás, piora a dor na lombar. E algumas vezes com alguma irradiação para o glúteo, mas o forte mesmo é a dor na lombar. Então isso pode impactar a qualidade de vida, né? Porque é dor diária, né? São dores todos os dias. A dor da artrose é uma dor crônica, que é de difícil resolução, porque fisioterapia tem efeito limitado, medicações têm efeito limitado, a dor é recorrente, e dor crônica é um problema, porque o cérebro, de certa forma, se acostuma com aquilo como sendo normal, e a gente sabe que se acostumar com dor não é uma coisa desejada, não é uma coisa agradável. Em relação aos exames de imagem, né, a radiografia simples dá algumas pistas, né, então a gente consegue ver o disco entre as vértebras com redução da altura, bicos de papagaio, né, que são os osteófitos, indicam algum desgaste da coluna, né? Às vezes tem desvio do tipo escoliose também, o disco vai gastando, vai afrouxando, pode dar escoliose, pode dar escorregamento do tipo espondilolistese, mas sem dúvida o exame que mostra de fato as articulações gastas é a ressonância magnética. Então essa combinação de raio-x mais ressonância, ao meu ver, é suficiente para fazer o diagnóstico, né? E uma vez diagnosticado, primeiro, é possível acalmar o paciente, pois se localiza a causa da dor, né? Porque não saber de onde vem a dor é uma coisa muito angustiante para o paciente, é muito chato você ter dor e não saber de onde vem. Então é possível dar o diagnóstico e dar uma linha de tratamento que em geral é não cirúrgico. E o tratamento consiste em mudança de hábitos de vida, né? Acertos, melhoras posturais, fisioterapia também tem o seu papel, medicações, né? Medicações para dor, medicações de uso por tempo mais prolongado, então em idosos, anti-inflamatórios fitoterápicos podem ser usados com mais segurança, principalmente em relação à parte renal e gástrica. Em algumas situações, a infiltração da coluna pode ajudar, né? Infiltração das facetas articulares ou de um raminho nervoso da coluna que ajuda na dor lombar. E, como eu disse anteriormente, de modo geral, não se indica cirurgia para casos de artrose, casos que não tenham, por exemplo, compressão de nervo ou que não tenham uma deformidade importante. A artrose, por si só, é de tratamento conservador, seja ele conservador medicamentoso por boca ou fisioterapia, em algumas vezes conservador invasivo com infiltrações na coluna. Então esse era o tema de hoje, espondilose ou desgastes na coluna vertebral, e a gente se vê semana que vem. Até lá!